Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. A participação cidadã é fundamental para sociedades democráticas, pois implica diretamente no protagonismo dos cidadãos na tomada de decisões importantes e no desenvolvimento das políticas públicas. E se tratando de juventudes, esse protagonismo é ainda mais vital, por ser uma geração que está construindo o futuro da nação. E para falar sobre esse tema tão importante, está conosco aqui o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, Gessé Fragoso da Cruz. Gessé, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da TV Alemes. Já, que alegria estar aqui. Espero poder somar do fundo do meu coração, poder servir a juventude com informações aqui importantes, né, para auxiliá-los. Então, enquanto Secretaria da Cidadania, enquanto Subsecretaria de Juventude, estou muito feliz. E Gessé, há muito tempo a cidadania deixou de ser simplesmente, o direito de votar e ser votado, assumindo um outro protagonismo muito maior. E como abordar essa temática nessa atual conjuntura com os nossos jovens? Tema importante, né? Acho que eu parto de um princípio já aqui de servir uns aos outros. Hoje, quando saí de casa, e aí já vai meu primeiro contato com a juventude, né? A pergunta, eu acho que perpassou e perpassa e talvez deve perpassar pelos nossos corações, não é o que eu vou fazer, mas é a quem eu vou servir. Eu acho que quando eu penso em cidadania, e nós assim acreditamos, essa cidadania que precisa perpassar por uma juventude que é protagonista, precisa ser protagonista, mas eu acredito demais um protagonismo solidário. É um protagonismo onde que nós acordamos pensando sim nos nossos desejos, nos nossos direitos, nas nossas vontades, mas como isso pode impactar a vida do outro. Acho que essa é uma pergunta importante. O que que eu faço? Por que que eu faço o que eu faço, Jaque? O que que eu faço e como isso vai impactar na vida do outro? E uma terceira pergunta, para problematizar com a juventude, é quais problemas eu ajudo a resolver no mundo? Acho que quando eu penso em cidadania da juventude, essa juventude ativa, protagonista, mais solidária. E você vem de uma larga experiência com esses jovens, né? Porque você veio da Secretaria de Estado de Educação e todo o seu trabalho fora também dessa estrutura de governo, né? Como que você se molda, Gessé, para atender essa individualidade? Porque cada jovem, cada local, ele é de uma forma, ele é de um jeito, ele se expressa de uma maneira, né? Como que foi esse seu desafio à frente dessa subsecretaria? O desafio. O grande desafio está sendo, mas graças a Deus assim estou sendo muito bem blindado, muito bem acolhido, né, pela Secretaria de Estado da Cidadania, pela nossa secretária Viviane Luiza, por toda a equipe, por vocês da comunicação, enfim, pela minha equipe, né? Então esse processo ele está sendo muito bom, apesar de desafiador, mas ele está sendo um processo de muito acolhimento. Então acho que isso é importante deixar claro, e desafiador também, porque são secretarias diferentes, mas eu acho que também nos dá muita oportunidade, porque tem um recorte muito significativo na Secretaria de Estado de Educação. Inclusive nós temos alguns projetos em parcerias e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, apesar de ser desafiador, por meio dessa experiência que eu tenho, né, de atuar na Secretaria de Estado de Educação, também nas ONGs no qual eu já atuei, no movimento hip hop, enfim, essas outras nuances tem sido muito importante, e isso também tem de uma certa forma facilitado, porque essa experiência de ter pisado em vários ambientes, eu acho que possibilita também vários contatos e várias possibilidades para impactar a juventude. Gessé, eu tive a oportunidade, venho tendo, de te acompanhar em algumas ações. E esses dias nós estivemos em uma escola, né, com você, e você palestrando para tantos jovens. E é incrível como aqueles jovens, eles ficaram em silêncio para te escutar. O que é muito difícil hoje em dia, porque você dispersa, ou você conversa com o colega do lado, ou você está no celular, né? E naquele momento não, naquele momento eles estavam te escutando e participando, né? Qual é o segredo, né, para manter esses jovens nessa conexão com você? Puxa, eu acho que problematizar algumas coisas que dialogam com a vida deles, né?
eu vim de periferia também, enfim, a minha história, eu acho que eles se sentem, eles têm muitas coisas em comum, e quando a gente começa a falar sobre vida, porque hoje tem um autor que eu gosto bastante, já que é o Zygmunt Bauman, e ele fala que onde há o imediatismo não há espaço para a reflexão. E se não houver espaço para reflexão, não há espaço para mudanças, né? Para o aprendizado. Então, quando eu estou diante da juventude, eu acho que tem algumas coisas que balizam a minha fala, né? Primeiro, é ser simples. Ser simples, não tem... Falo para eles, você estava lá, vocês não estão diante de um super-herói, meu. Vocês estão diante de um cara comum, um cara simples, um cara que chora, um cara que tem suas dificuldades, mas um cara que escolheu servir, porque eu acredito de fato nessa missão, né, no qual nos foi incumbida. Então, eu acho que já esse ponto de partida é importante, né, de nós termos esse contato com a juventude, com você jovem, de nós dialogarmos de frente um para o outro, sem essa hierarquia de subsecretário. Não, lógico, tenho esse ofício, não deixo ele de lado, mas é essa simplicidade de falar, vamos conversar sobre a vida, vamos conversar sobre propósito, vamos conversar sobre sonhos, né? Vamos conversar sobre essas questões tão importantes da vida de vocês. E aí quando a gente começa a dialogar e eles começam a perceber que aquilo dialoga com a vida dele, com as questões da família deles, com a questão escolar, com a questão da juventude em si, dos seus direitos, seus deveres, eu acho que isso leva-os a ter essa atenção e a gente conversar e dialogar e criar caminhos juntos, assim. Como diz o Manuel de Barros, eu gosto muito, né? Esticar horizontes. Eu acho que esse é o ponto. E Gessé, esses jovens, né, quando você fala do imediatismo, o nosso dia a dia tá muito rápido, tudo é para ontem, a gente não tem tempo mais, né? A gente não tem tempo de ir em casa, talvez sentar um tempo de qualidade com os nossos filhos. Exato. E será que esses jovens também, quando você está ali aberto para escutá-los, eles sentem que tem uma pessoa que quer de fato ouvir o que eles têm para dizer, a contribuir conosco? Com certeza, já que o jovem ele tem algo para falar, esse é o primeiro ponto. Só que ele precisa de alguém para escutar, né? E aí eu lembro de Rubem Alves. Hoje, se nós tivéssemos um concurso, como temos de oratória, temos muitos participantes, mas nós precisamos de curso para todos nós, inclusive para mim, de escutatória. Nós precisamos escutar o jovem com atenção. Isso vale no nosso relacionamento com os nossos filhos, precisamos olhar um no olho do outro. E com o jovem não é diferente, assim, eu acho que quando ele percebe pessoas, seja do poder público ou não, pessoas que de fato querem dialogar com eles e querem de fato escutá-los, eles se sentem acolhidos. A escuta é um acolhimento, né? Quando as pessoas sentem que elas são escutadas, elas se sentem acolhidas, valorizadas, né, nesse processo. Até mesmo para serem provocadas e confrontadas, né? Juventude, assim como eu, precisa ser potencializada e juventude precisa ser provocada e nesse sentido, mesmo provocados, eles se sentem acolhidos. Eu acho que isso culmina em bons diálogos, né? E Gessé, essa escuta você trouxe para o teu dia a dia ali como subsecretário, né? Logo que você assumiu o cargo, você se propôs a escutar os jovens sul-mato-grossenses para construir um plano de ação a partir das demandas deles, né? Como que surgiu essa ideia e por que você sentiu essa necessidade? Ótimo. Quando eu chego, né, na Subsecretaria de Juventude, acho que uma das primeiras ações. Eu chego bem na Conferência Estadual da Juventude, né? Foi na semana que antecedeu. E aí foi o primeiro movimento após a conferência, porque assim, já que não tem como nós pensarmos em políticas públicas se nós não ouvirmos a ponta. É meio que contraditório, então a gente precisa, óbvio, dá para ouvir todos os jovens de Mato Grosso, todos não dá, isso é óbvio, mas assim, recortes, especificidades, né, o quilombola, o jovem indígena, são as mulheres jovens, enfim, várias especificidades, ouvi-los e ouvi-las é muito importante para você entender se de fato aquilo que nós estamos propondo, porque sim, eu vim com várias ideias, algumas ideias demos continuidade, outras eu percebi que não fazia sentido, pelo menos nesse momento. Entende? E por que isso aconteceu? Porque nessa escuta pública, onde nós abrimos no final do ano de 2023 e reabrimos, inclusive queremos convidá-los, né, a participarem dessa consulta pública, deixarem suas propostas, suas ideias, suas críticas também, né, foi muito importante pra gente ouvir e falar, opa, isso aqui faz mais sentido, isso aqui é importante. Quer ver um dado legal da consulta? Foi sobre saúde mental.
que é a Semana da Juventude, posso falar? Pode sim. A Semana da Juventude, que vai acontecer em setembro, né? Nós já temos um eixo central, que é a saúde mental do jovem sul-mato-grossense. Nós temos hoje mais de 600 mil jovens no Mato Grosso do Sul, né? Com um quantitativo aí de 2.700.000, e essa parcela, grande parte dessa parcela apontou sobre as questões da saúde mental do jovem. Um dado também que eu acho que potencializa essa conversa com o jovem que está nos escutando, ou os pais, os professores, sim, né? Nós temos 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. E desse dado, chegou-se à conclusão que é o segundo motivo maior de jovem entre 15 e 29 anos, que é o recorte que nós atendemos na juventude. Então, assim, é um negócio assustador. Fizemos há pouco tempo um levantamento, né, para nós termos fundamentos, justificativas para desenvolver essa semana, e é assustador já, que assim, quantos jovens estão morrendo calado. Então, a Semana da Juventude já está sendo construída com diversos parceiros para nós impactarmos a juventude sul-mato-grossense nessa pauta. E quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de uma caixinha fechada. A gente está falando de uma saúde mental que visa o ser humano integral, o jovem integral, que perpassa pela cultura, pela arte, pelo meio ambiente, enfim. Então, ouvi-los nesse processo é extremamente importante. Mas não acaba, a gente vai ouvindo e a cada visita, a cada momento que a gente está com eles, a gente ouve mais e vai modificando. Acho que o plano de ação ele precisa ser flexível para atender da melhor forma a juventude. E aí vem com o propósito, de fato, de a gente entregar, né, políticas públicas eficientes e eficazes para aquela pessoa que está ali na ponta, né? Exato. Que não adianta você construir daqui de fora para dentro, tem que ser ao contrário. Com certeza, com certeza. Gessé, e um outro trabalho que você vem fazendo ali na subsecretaria colocando esses jovens para novamente se integrarem aos movimentos dentro do ambiente escolar, junto com a Secretaria de Educação, que é a reativação dos grêmios, né? Como que surgiu essa demanda, né, e essa parceria com a sede? Poxa, eu até fico feliz, ó, meu sorriso já... Toda vez que a gente consegue dar um andamento em algo, a gente fica feliz, né, já que isso, lembrando, a gente não faz sozinho, né, tem vários parceiros, tem a minha equipe que eu sempre gosto de honrá-los, enfim. Mas, já que antes de falar do Grêmio, é importante falar outra ação, que inclusive já está acontecendo, né, nas 348 escolas, nos 79 municípios, que é algo novo, primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul, que o Estatuto Nacional da Juventude adentrou aí as orientações pedagógicas do componente /unidade projeto de vida da rede estadual de Mato Grosso do Sul. E como que ele vai ser trabalhado? Ótimo, exato. Dentro, acho que é importante salientar, tem um componente dentro da rede chamado projeto de vida, que é um componente no qual eu até era responsável na época que estava na sede, na secretaria. E dentro desse componente tem alguns pilares que os professores desenvolvem com esses estudantes. Autoconhecimento, emocionalidade, comunicação e relações sociais, mundo do trabalho, e aí é onde que entra o estatuto. Compromisso ético e cidadania. Então temos um alicerce dentro desse componente, dentro de uma fundamentação teórica, certo? E dentro desse alicerce, cidadania e compromisso ético, nós temos o Estatuto Nacional da Juventude, em que os professores receberam orientações de trabalhar por meio de projetos, por meio de diálogos, rodas de conversas, enfim, diversas manifestações educacionais para que o estudante tenha acesso, já que, como a gente falou, para você fazer algo, para você se movimentar, você precisa saber de algo. Então, esse é um ponto assim, muito importante, porque o Estatuto chega e lá é uma das bases para a gente criar todas as políticas públicas do estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, esse movimento está sendo muito importante, o Estatuto dentro da rede, a gente está muito feliz de poder instrumentalizar esse professor e desenvolver. E aí, isso culmina também na questão da formação do Grêmio Estudantil, né, que é um grande movimento da Subjuve, em parceria também com o Conselho Municipal da Juventude, né, e também a FADEB, acho que é importante. Né, salientar, e outros apoiadores, clubes aí no processo, dentre outros movimentos. Mas, em resumo, nós tivemos a eleição do Grêmio Estudantil, certo? Então aconteceu agora, finalizou agora dia 5 de abril, e após essa data, em maio, a gente vai iniciar o processo de formação, a primeira do estado também. Isso que eu ia te falar. E uma das únicas do Brasil também, né? Únicas do Brasil. Então, o Mato Grosso do Sul vai se tornar pioneiro também nessa questão da formação desses alunos, né?
E o que terá nessa formação, né? O que vocês vão trabalhar com esses jovens? Show. Nós temos algo assim muito importante que vem da Secretaria de Educação, que também é referência no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos quase 100% de grêmios eleitos. Né? Então, obviamente que isso já nos dá um grande chão, vamos assim dizer, um grande fundamento para a gente partir de grêmios que já estão estabelecidos. Dentro dessa formação a gente tem um plano de curso já, certo? Que ele já está elaborado. E agora a gente está montando o processo de roteirização mesmo e todos os vídeos, enfim, que serão gravados para chegar no estudante. Por quê? Porque essa formação ela vai ter encontros síncronos e assíncronos, certo? Vai ter uma live de abertura, dia 23 de maio, vamos ter encontros com esses jovens também para conversar com eles, mas a formação em si ela é autoformativa, então o estudante ele tem acesso na escola mesmo e ele vai desenvolvendo. E o que nós teremos nessa formação? Nós vamos perpassar por vários quesitos importantes. O que é o Grêmio, um pouco da sua história, como desenvolver, opções ou socializações de possibilidades de práticas desse Grêmio. E aí eu acho que entra num ponto importante, Jaque. Habilidades e competências para nós desenvolvermos um Grêmio mais sólido, mais robusto e mais leve. E por que eu falo isso? Porque jovem é pilhado, né? Jovem quer fazer, nós queremos desenvolver. Porém, o como fazer também é importante. Então nós vamos dar todas essas explicações para esses jovens. Exato, porque assim, Jaque, o fazer é importante e o como fazer. Em que sentido? Habilidades sociais. A gente vai falar sobre isso, habilidades emocionais para esses jovens, porque assim, nós estamos falando de uma política democrática. O Grêmio ele é muito importante, ele é crucial dentro de uma construção democrática no âmbito escolar e para a comunidade escolar em geral. Então, o Grêmio ele precisa ser ativo e ele precisa desenvolver essas habilidades, essas competências para conseguir dialogar com os professores, com os gestores, com a coordenação, com os pais, enfim, para que isso seja de uma forma leve no caminho, para que eles consigam criar ideias, para que eles consigam impactar a comunidade de uma forma mais sólida e mais robusta possível. Gessé, você acredita que essa nova fase, né, com esses grêmios, num ano eleitoral, né, faça com que esses jovens despertem também para a necessidade de participar desse outro processo, que é o processo eleitoral? Com certeza, Jaque. Acho que tem dois vieses importantes. A questão eleitoral em si, para eles se envolverem mais nessa questão política, a juventude precisa se envolver, é importante. E um outro ponto que eu também acho que é importante é a criação nos municípios de novos dispositivos de juventude. Atualmente nós temos 11 dispositivos de juventude em Mato Grosso do Sul. Precisamos crescer muito, né? Ter mais dispositivos. Eu acho que o Grêmio... Quando você fala dispositivo, seriam as coordenadorias, secretarias municipais, obrigado, conselhos... Jaque. Exato, matou a pau. É isso aí. Coordenadorias, conselhos municipais, etc. Nós temos o Conselho Estadual, né, que está passando por um novo processo, teremos a posse em breve. Temos o Conselho Municipal aqui e outros conselhos de outros municípios. Então, o jovem dos municípios que vão ter acesso ao Grêmio, quando eles entendem que essa política da juventude é importante, isso também vai potencializar para ele problematizar nos seus municípios, né, com os vereadores, com os deputados, etc., para que possam ser criadas novas secretarias, novas coordenadorias, porque quando nós temos esses pontos focais, nós criamos pontes e a gente consegue chegar nos municípios com mais facilidade. E também despertar esse gestor municipal, né, para que a política ela é importante, que ela deve começar ali no município. Exato. Acho que é importante, né, porque tem gestores, acredito, que estão nos assistindo, perdão, e é importante eles terem isso em mente, né. Puxa, não é possível criar uma coordenadoria dentro do seu município, né, criar um órgão, ou dentro já de uma secretaria atuante, algum espaço para a juventude. Então eu queria até problematizar com os municípios, com os prefeitos, né, com todos os responsáveis, para que a gente possa junto criar esses ambientes, esse espaço da juventude, porque é por meio desses ambientes que a gente consegue chegar e criar ações, projetos, atividades mais exitosas, né? E esse avanço também, a gente pode falar que se dá pelo fato de que o governo federal, com a Secretaria Nacional da Juventude, o governo do estado, com a Secretaria da Cidadania e a nossa Subsecretaria da Juventude, e os municípios, né? Está sendo um trabalho transversal entre os três poderes e também com os conselhos
com o estadual e também os municípios que têm. Exato. A gente tem hoje uma Secretaria Nacional da Juventude muito eficiente, né, muito forte. Nós temos o FONAJUVE, que é o Fórum Nacional de Gestores Estaduais, inclusive estava na Bahia há um tempo atrás, vamos retornar, porque é lá que a gente também pensa enquanto gestores, né, políticas públicas para os nossos estados e também olhar boas ações de outros estados. Nós temos o Conselho Nacional, como você falou, e temos o Conselho Estadual, que também é muito ativo. Gostaria até de agradecer, né, porque o Conselho tem colaborado demais com esse processo, né, a gente fica muito feliz e a ideia foi sempre a gente conversar e dialogar o mais próximo possível. E os conselhos municipais, coordenadorias, né, por exemplo, estava lá em Dourados, né, lá tem a coordenadoria de juventude que o Sebastião toca lá, a gente desenvolveu alguns projetos lá, aconteceu agora, Jaque, a lançamento, inclusive vai ser uma matéria em breve, né, Jaque, se Deus quiser dar tudo certo, essa matéria que vai falar um pouquinho sobre a inclusão digital para 200 jovens indígenas. Então isso é muito importante, né? Foi um aporte que a gente conseguiu em parceria com o IBRF, com a Prefeitura de Dourados. Então os jovens, inclusive, estivemos com eles agora recentemente, e é legal ver o jovem indígena falar, puxa, tá sendo muito bom para mim o curso, sabe? Tá fazendo muito sentido, enfim. Então são essas parcerias que a gente acredita que é possível por meio desses dispositivos juvenis. Gessé, e para os jovens, né, que estão nos assistindo, qual o contato, como chegar até a subsecretaria, até você? Acho que um ponto importante é por meio da consulta pública, né? A consulta pública é o momento em que o jovem entra em contato, mas não só entra em contato, mas deixa a sua ideia, deixa a sua proposta, suas críticas, para que nós possamos ouvi-los, né, com assertividade e a gente de fato olha cada proposta, cada ideia que vem para que a gente pense, né, nessas políticas públicas para a juventude. E já finalizando, eu gostaria também que você deixasse uma mensagem, né, para os jovens sul-mato-grossenses. E te agradeço pela tua presença conosco aqui hoje. Puxa, obrigado Jaque, obrigado ao programa, ao acolhimento. E para os nossos jovens, puxa, primeiro eu gostaria de dizer o quanto vocês são importantes nesse processo, né? E eu me lembro de algo assim que sempre mexe muito comigo, que é um antropólogo e educador chamado Tião Rocha. E ele fala um negócio que eu acho demais. Ele fala que educação, e aí eu quero falar de políticas públicas, não se faz no singular, mas se faz no plural. Então ninguém permita a parte coloquial aqui, ninguém é sozinho. Só podemos ser se sermos. E eu finalizo com um verso de um poeta da literatura periférica, conhecida literatura marginal. E ele fala um negócio que eu acho que também mexe comigo, e eu gostaria que isso mexesse com vocês, que é: uma andorinha só não faz verão, mas ela pode acordar o bando todo. E eu gostaria que vocês, todos nós, pudéssemos acordar bandos todos, para que nós possamos juntar essas forças e desenvolver um protagonismo. Mas lembrando, um protagonismo solidário, empático, que serve o outro, porque nós precisamos desesperadamente um do outro. É isso. Muito obrigada, Gessé. E o programa Mais Cidadania fica por aqui.